Lembra que eu tinha parado de mexer no meu artigo 2 da tese lá em maio, porque eu tive a oportunidade de uma pessoa que trabalha no exterior ler o meu artigo 1, acabei voltando a trabalhar no artigo 1. Só que agora que eu já mandei para a orientadora, eu voltei a trabalhar no artigo 2 quase 5 meses depois. E, gente, às vezes a gente não lembra nem o que comeu ontem, que dirá o que eu estava trabalhando há 5 meses atrás. Então, hoje, Diário de uma Doutoranda, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo para retomar, então, os trabalhos no meu artigo 2 da tese. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Ai, a gente não lembra nem o que comeu ontem, que dirá o que a gente estava trabalhando há 5 meses. É incrível como passa o tempo e a gente realmente perde o fio da meada, não sabe aonde estava, quais eram os nossos pensamentos naquele momento. E é isso que eu estou tendo que fazer agora, nesse momento, porque eu já entreguei a primeira versão do artigo 1 da minha tese e agora eu vou começar a trabalhar já comecei a trabalhar no artigo 2 da minha tese. E eu tive que fazer todo um momento ali, toda uma organização para poder retomar o que eu estava pensando naquele momento e poder voltar às minhas atividades, engrenar e realmente conseguir fluir, e tá dando tudo certo. E é isso que eu vou contar, assim, o que eu fiz para retomar e começar a fluir de novo as atividades do artigo 2 da tese. Mas antes de eu comentar um pouquinho o que eu fiz para me lembrar o que eu estava fazendo naquele momento, para tudo, se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. A última vez que eu trabalhei no artigo 2 da tese faz muito tempo, eu até vou deixar o cardzinho do último vídeo que eu fiz falando sobre as mudanças na tese e do que eu comecei a trabalhar, então parei de trabalhar no artigo 2 e comecei a trabalhar no artigo 1, faz bastante tempo. Então como é que eu ia fazer para me lembrar o que eu estava fazendo, onde é que eu tinha parado e onde é que eu tinha que continuar, né? A partir da onde eu precisava continuar. Recorri ao meu diário de pesquisa. Então, eu voltei lá nas minhas anotações daquela época, do que eu estava fazendo. Em alguns momentos, eu senti a necessidade até de passar a limpo. Então, eu abri um novo caderno só para as anotações do artigo 2. Eu passei a limpo uma parte das minhas anotações desde dezembro do ano passado, o que eu estava fazendo, como é que estavam indo as análises, porque eu já tinha terminado uma parte da coleta de dados. E aí, o fato de passar a limpo essas anotações me ajudou a começar a internalizar os meus pensamentos do que eu estava fazendo naquele momento, as minhas principais ideias e dificuldades ao longo das análises, da codificação e da categorização das entrevistas que eu estava fazendo, quais eram as entrevistas que estavam faltando, e aí até eu consegui marcar as 2 entrevistas que estavam faltando, e até já fiz as 2 entrevistas que estavam faltando agora, então já estou retomando essa parte das análises do artigo 2. Então o diário de pesquisa me ajudou muito nesse processo, nesse momento de retomar o que eu estava fazendo no passado e, a partir disso, então, voltar a trabalhar no artigo. Até vou mostrar para vocês, esse aqui é o meu diário, então, do meu artigo 2 da tese, o diário que eu abri novo, né, só para colocar as anotações do artigo 2 da tese. Eu realmente queria organizar tudo num único lugar, então, aí abri um novo caderno. E só para deixar bem claro para quem sempre me pergunta, eu não escrevo no caderno, tá, o artigo, eu escrevo no computador, no Word. O caderno eu escrevo as minhas ideias, as minhas angústias, meus sentimentos, o que eu entendi das análises, o que eu tenho lido, meu dia a dia. Aqui eu escrevo o que não vai no artigo. O que vai no artigo, vai no artigo. No Word, quando eu começo a escrever, mas ainda não é o momento de escrever, agora é o momento de analisar. Então, eu tenho me dedicado mais ao Atlas TI, abro lá o Atlas TI no meu projeto, vou ler as entrevistas, vou fazendo as codificações, vou gerando os relatórios, é isso que eu tenho feito, então, no meu artigo 2 da tese. Outra coisa que eu fiz, então, a partir de passar a limpo essas informações lá no meu diário de pesquisa, foi definir muito bem quais eram as próximas tarefas, o que eu já tinha feito, o que faltava fazer. E aí, a partir disso, então, eu elenquei que eu precisava entrevistar mais 2 pessoas, aí já mandei vários e-mails para pessoas que eu conhecia, para ver se elas podiam me indicar pessoas para eu poder entrevistar, e rapidamente consegui um retorno, algumas indicações, e consegui marcar com as 2 pessoas, e até já fiz as entrevistas. Então, agora vai a parte de
transcrever, de trazer para o Atlas TI, de arrumar a transcrição, codificar e categorizar essas 2 entrevistas que estão faltando. Outra coisa que eu vou fazer também é reler as minhas entrevistas, né? As entrevistas que eu fiz, porque as entrevistas eu comecei a entrevistar em abril do ano passado. Então faz muito tempo que eu fiz essas entrevistas e tem muita coisa que eu não lembro mais. Então eu já me organizei aqui nas minhas tarefas para separar um tempo para eu reler todas essas entrevistas, né? Até para, de certa forma, avaliar se a codificação faz sentido, não faz, se eu preciso fazer algum tipo de alteração nas codificações que eu fiz naquela época, para me internalizar novamente com os dados, né? Para gerar novamente os relatórios e para fluir, então, nessa parte da análise. Claro, a escrita do artigo 2 é a última etapa, né? Eu sempre comento isso porque não adianta nada eu começar a escrever agora se eu não tenho a parte da análise ainda pronta. Então, eu vou separar alguns dias agora no início do mês de outubro para poder me dedicar a essas tarefas, para poder terminar a codificação, categorização, gerar bem os relatórios com as análises, porque aí fica mais fácil de estruturar o artigo e escrever o artigo 2 da tese e, consequentemente, o artigo 3 da tese também, porque os 2 vão usar os mesmos dados que eu coletei, mas com ênfases diferentes, né? Um é mais metodológico e o outro é mais focado nos resultados. Uma outra coisa legal que aconteceu nessa retomada do artigo 2 foi a visita ao campus novamente, né? Quase 2 anos depois eu tive a oportunidade de voltar no campus, né? Eu acho que a última vez que eu tinha ido no campus foi na minha banca de qualificação, que foi em janeiro do ano passado. Eu até vou deixar o cardzinho aqui em cima do vídeo que eu falei sobre a minha qualificação. E aí eu voltei lá na universidade, até aproveitei para visitar a minha orientadora. Foi um pouco estranho, assim, mas pouca coisa mudou. Claro, algumas coisas em relação a processos de higienização, né, de protocolos, enfim. Mas foi interessante, foi meio nostálgico, mas foi bem interessante voltar para a universidade de novo. Fazia muito tempo que eu não ia, desde a minha banca de qualificação, então quase 2 anos. E foi legal ver minha professora, minha orientadora pessoalmente de novo. Eu brinco, dei um cotovelaço amoroso nela, né, porque não pode mais ter contato físico, mas foi muito legal rever ela, conversar um pouco com ela. Fiquei ali 15 minutos na sala dela, a gente pôde conversar um pouco sobre como é que tá indo a minha tese, o que ela achou do artigo 1, né, quais são os caminhos para o artigo 2 e para o artigo 3. É incrível como às vezes uma conversa de 15 minutos presencial tem muito mais efetividade do que uma conversa de 1 hora pela internet, com delay e trava e tudo mais, né? Então, foi bem legal. 15 minutos a gente conseguiu alinhar muitas coisas para se organizar e para seguir a pesquisa, então, porque tem muita coisa ainda para ser feita e eu tenho que defender até março do ano que vem. Então, é isso que eu tenho feito na minha pesquisa. Essa foi a forma que eu encontrei de retomar as minhas atividades quase 5 meses depois do artigo 2, relendo o que estava lá no meu diário, retomando as entrevistas, né, e tocando ficha nas análises que eu preciso continuar fazendo a minha pesquisa. E como é que tá indo a tua pesquisa? Como é que você está fazendo a sua pesquisa? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!